Bem-vindos à segunda aula de Cálculo 4, aonde nós veremos a derivada e a integral de funções vetoriais. Então, vamos começar com essa daqui, as derivadas. Então, a derivada R' de uma função vetorial R, ela é definida do mesmo modo que é feita as derivadas de funções reais, né? Então, isso aqui ele vai ser o quê? O limite de h de zero, né, com h tendendo a zero, de R de t mais H menos R de t sobre H. Tá? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Então, digamos aqui uma função vetorial R, né? R de t, e ele é igual, né? Opa. Ele vai ser igual, né? O nosso F de t, G de t e H de t, né? H de t. Tá aqui. Então, quando eu calculo aqui a derivada, né, dessa função, né, o R' de t, ele vai ser o quê? O limite de h tendendo a zero de quem? De R de t mais h menos o R de t sobre h, né? Então, vamos estudar tudo isso aqui. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero. Então, esse R de t mais h, vou substituir aqui em cada uma das componentes aqui, o t por t mais h, né? Então, aqui vai ficar, né? O F de t mais h, t mais h, o G de t mais h, e a função h, né? Não deveria ter chamado de h, não. Vamos chamar aqui para diferenciar desse h aqui, tá bom? Para não ficar confundindo. Então, FG, vamos chamar aqui de Q, tá? A função N. Pronto. Então, N de t mais h, né? T mais h. Menos o R de t, né? O R de t ficou muito grande, né? Menos o R de t, que é aquelas funções ali, né? Que vai ser o F de t, vírgula, o G de t. Vou puxar mais aqui. Então, vai ficar o G de t e o M de t, né? Vai ser a terceira, né? Isso aqui tudo dividido por H. Então, voltando agora aqui, né? No começo. Então, isso aqui vai ficar limite de H tendendo a zero. De quem? Nesse caso aqui, né? Como está resolvendo esses vetores aqui, né? Essa diferença, vai ficar o F de t mais H menos o F de t. Lembrando que, como estou dividindo por H, né, pela constante H, pela propriedade dos vetores que você já deve ter visto, eu vou dividir isso aqui tudo por H também, né? Vírgula. Em seguida vem a função G, né? Então vai ficar G de t mais H. E por fim a função M, né? Então vai ficar o M de t mais H menos o M de t dividido por H. Bom, e na aula passada vimos que o limite dessa função vetorial é o mesmo que calcular o limite de cada uma das funções componentes, né? Então, isso aqui vai ser igual, aí vem o limite de h tendendo a zero, de tudo isso daqui, né? Para eu não ter que escrever tudo de novo, vou só copiar aqui, né? Que ele permite, então vai ficar embaixo agora. Opa. Cadê?
um erro aqui. Então, vou botar aqui, né? Vem para cá, aí vírgula, aí depois vem esse mesmo limite aqui. Vou botar aqui, dessa função aqui. Aqui. Aí, dá até para copiar a vírgula aqui, né? E depois esse limite aqui. Passo para cá, dessa função aqui, né? Aqui, pronto. Aí a gente termina assim, tá bom? Tem que copiar o limite todinho de novo aqui. Pronto. Bom, gente, então, o que é isso daqui, né? Essa primeira aqui, esse limite aqui, representa a derivada da função f, esse limite aqui representa a derivada da função g, e esse limite aqui representa a derivada da função m, tá? Então, na prática, né, que a gente está vendo aqui, então, o limite, ou desculpa, a derivada, né? A derivada da função r de t vai ser a função vetorial da derivada de f de t, a derivada de g de t, com a derivada de m de t, né? Tá? Então, voltando agora para o nosso slide. Então, significa, então, que na prática, né? Então, a derivada da função r vai ser a função vetorial composta pela derivada das funções componentes, né? Então, se eu quiser a derivada de uma função vetorial, é só eu calcular a derivada das funções componentes, né? E aí formar a função vetorial. Bom, então, vamos ver esse exemplo aqui, né? Determine a derivada da função r de t, que é igual a 1 mais t ao cubo i, mais t vezes e elevado a menos tj, mais seno de 2t vezes k, né? E aí a gente tem que encontrar o vetor tangente unitário do ponto onde t é igual a zero. Então, nós temos aqui, né, as funções componentes de r, que é essa, né? O f de t é igual a 1 mais t ao cubo, o g de t vai ser t vezes e elevado a menos t, e o h de t vai ser o seno de 2t. Então, aqui eu estou calculando a derivada de cada uma delas, né? Então, a derivada de 1 mais t ao cubo é 3t ao quadrado. A derivada de t vezes e elevado a menos t, tá? Aqui é a derivada do produto, né? Então, é a derivada do primeiro mais... desculpa, é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais a derivada do segundo fator vezes o primeiro, né? Então, ele fica assim, ó. E elevado a menos t vezes e elevado a menos t. Tá? Se eu dei um salto muito grande aqui, vocês entenderam como achei isso aqui, aí vocês comentem, tá? E a derivada de h de t, né? Aqui está h de t, mas seria h' de t, né? Vai ser o 2 cosseno de t, né? Então, com isso, o R' de t vai ser quem? Vai ser 3t ao quadrado i, que é a derivada de f, né? E elevado a menos t vezes e elevado a menos t, né? Vezes o j, que é a derivada de g, mais 2 cosseno de 2t, que é a derivada de h. E aí agora, lembrando que ele quer a função, ele quer o vetor unitário tangente no ponto t igual a zero, né? Então, quando faço t, né, substituo t por zero, né, encontro na função r, então ele vai dar exatamente o i, né? Lembrando aqui, vamos voltar aqui para a função r, né? A função r é essa daqui, né? Então, quando eu substituo t por zero, aqui vai ficar 1 vezes j, aqui vai dar zero, né? Fica 0 vezes e elevado a zero. E aqui fica o seno de zero, e o seno de zero é zero, né? Então, no final, o r de zero aqui é só o vetor i, né? Então, por isso que está aqui, r de zero é igual a i, tá? O r' de zero, lembrando que r' é essa daqui, né?
só para vocês recordarem, quando eu estou procurando eu calcular a derivada, na verdade, eu encontro o coeficiente angular de uma reta que é tangente ao ponto dado, né? Ao ponto destacado, tá bom? Então, por isso que eu estou calculando aqui o R' de zero, tá? Então, quando eu substituo t por zero, fica 0 vezes i, que vai dar zero. Quando eu substituo aqui t por zero, né? Vocês vão ver que isso aqui vai dar 1, né? Se vocês fizerem cálculo, isso aqui vai dar 1. Então, por isso dá o j. E quando eu substituo aqui, né? 2 cosseno de 2t e substituo t por zero, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de zero, né? E o cosseno de zero é 1, por isso fica 2k aqui. Então, por essa razão, a R' de zero aqui vai ser j mais 2k, tá? Então, o vetor unitário tangente no ponto 1, 0, 0, tá? Por que o ponto 1, 0, 0? Porque é o R de zero aqui, tá? É o ponto 1, 0, 0. Ele vai ser o seguinte, é o vetor tangente, tá? Ou seja, o vetor tangente, primeiro, esse R' de zero, ele já é um vetor tangente ao ponto 1, 0, 0, tá? Só que ele não é o vetor unitário. Então, para ele ser o vetor unitário, você já deve ter visto lá na aula de geometria analítica, né? Então, para ser vetor unitário, eu tenho que dividir esse vetor aqui pelo módulo dele, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo R' de zero sobre o módulo de R' de zero, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, né? Só para lembrar, né? Então, R' de zero, né? É J mais K, né? Então, deixa eu baixar aqui um pouco mais. Então, eu tenho, né, que como o R' de zero é igual a J mais 2K, né? Isso aqui, ele vai ser o vetor, né? Como o I aqui não aparece, então a primeira coordenada é 0. J, a coordenada vai ser 1. E a terceira coordenada é 1 vezes 2, né? Que vai dar 2. Bom? Então, quer dizer que o módulo de R' de zero, ele vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Só para a gente recordar aqui, né? Aí 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4, né? Então fica 1 mais 4 que dá 5, né? Então, fica a raiz quadrada de 5, tá? Então, significa que eu vou dividir cada coordenada do vetor R'0 pela raiz quadrada de 5. Então, por isso que está aqui, né? Deu esse resultado aqui. Bom? E está aqui a curva espacial, né? Então, vamos ver aqui no GeoGebra como é que a gente pode descrever essa curva aqui, tá bom? Então, deixa eu botar aqui só para poder anotar, né? Essa curva. Então, vai ser... Vou botar aqui o GeoGebra. Então, essa curva vai ser 1 mais t ao cubo. A segunda coordenada é t vezes e elevado a menos t. E o terceiro é o seno de 2 vezes t, né? Pronto. E aí aqui está a curva. Tá? Essa é a curva espacial da função R, né? Esse exemplo que a gente está resolvendo aqui. Ó. Esse eixo vermelho é o eixo X e o eixo verde é o eixo Y. Tá? Aqui. Aí eu vou marcar agora o ponto 1, 0, 0. 1, 0, 0. Que é o ponto para quando t é igual a 0, né? Então, está aqui. O ponto está aqui, ó. Vou até aproximar mais aqui para vocês verem, né? O ponto é esse aqui. E, pelos cálculos, nós encontramos o vetor 0, 1, 2, que ele diz que é o vetor tangente a esse ponto, tá? Então, vou botar aqui, ó, vetor, e ele pede o ponto, né? Que é 1,
Opa, 0, 1, 2. Pronto. Então, tá aqui. Esse daqui é o vetor. No caso, ele diz que é o vetor unitário, né? Então, a gente tem que dividir cada uma dessas coordenadas pela raiz quadrada de 5, né? Então, vamos dividir tudo pela raiz quadrada de 5. Eu poderia dividir o vetor, né, todo, né? Pronto, tá aqui. Então, esse aqui é o vetor unitário, tá vendo? Esse aqui é o vetor unitário, que é tangente, ou seja, eu posso traçar uma reta passando por esse ponto A, que é o ponto 1, 0, 0, e que se essa reta for paralela a esse vetor aqui, significa que essa reta ela vai ser tangente a essa curva, né? Então, a gente pode definir essa reta aqui no GeoGebra, né? Onde eu posso indicar o ponto A e o vetor que a reta tem que ser paralela, que nesse caso aí é o vetor U, né? Que é esse vetor aí, né? Vocês estão vendo. Então, tá aqui, eu vou até mudar a cor dessa reta. Tá vendo? Pronto, tá aqui. Tá? Então, vejam que essa reta, ela passa no ponto A, que é 1, 0, 0, é paralela ao vetor que nós encontramos, que é esse daqui, e aí por isso ela é tangente à curva, né? Que vocês estão vendo. Beleza? Tá aí. Então, vamos passar aqui o próximo exemplo agora, tá? Exemplo 2. Determine as equações paramétricas para a reta tangente à hélice, com equações paramétricas a essa daqui, tá? Então, essa aqui é a equação paramétrica de uma curva que nós chamamos de hélice, né? Tá? Onde o x é igual ao cosseno de 2 cosseno de t, o y é o seno de t e o z é igual a t. Bom, na verdade, vocês devem lembrar no exemplo, né, no vídeo passado, que essa função ela é semelhante àquela curva que trilha um caminho sobre a superfície de um cilindro, tá? Só que nesse caso aqui ele não vai ser um cilindro, né? Que aqui está 2 cosseno de t. E ele quer a equação paramétrica da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto que é 0, 1 e π sobre 2. Então, vamos ver a solução, né? Então, considerando as equações paramétricas, né, como funções componentes, né? Então, essas aqui são funções componentes de uma função vetorial. O primeiro passo é encontrar as derivadas dessas funções componentes, né? Então, a derivada de f de t vai ser o menos seno de t, menos 2 seno de t. A derivada do g de t vai ser o cosseno de t. E a derivada da função h, né? O h' de t, que ele vai ser 1. Tá bom? E vamos observar o seguinte. Qual é o valor de t nesse ponto aqui? Tá bom? Então, por exemplo, a primeira coordenada é 0, né? Então, em que momento x assume valor, né? Assume valor 0? Quando t é igual ao quê? A π sobre 2. Né? Se t for igual a π sobre 2, x aqui vai ser 0, né? Se t for π sobre 2, né? O y vai ser 1, né? Que o seno de π sobre 2 é 1. E nesse caso aqui, como z é igual a t, né? Se t for π sobre 2, então a terceira coordenada é π sobre 2. Então fica claro, então, que nesse ponto aqui, t é igual a π sobre 2. Então, como eu já derivei aqui, né, as funções paramétricas, né? Então, e substituindo, né, o t por π sobre 2, então já encontramos o vetor tangente a esse ponto aqui na curva, né? É menos 2, 0 e 1. Só que agora, lembrando, ele quer as equações paramétricas da reta tangente, tá bom? Então, eu já tenho um vetor tangente. Eu tenho um vetor tangente e eu tenho o ponto, né? Que foi dado aqui. E vocês devem lembrar que eu já dei a vocês como encontrar uma reta, né? Conhecendo um vetor paralelo à reta e um ponto pertencente à reta, né? Então, a equação paramétrica ela fica assim.
tá? Como a primeira coordenada do ponto é 0, né? Só para recordar, né? Deixa eu colocar aqui só para recordar, né? Para encontrar a equação de uma reta, né? A equação paramétrica de uma reta, né? Vou escrever aqui a equação paramétrica da reta, né? Da reta. Conhecendo, né? Conhecendo o ponto e um vetor paralelo, né? Conhecendo um ponto e um vetor paralelo, né? Deixa eu só aumentar aqui a... Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, digamos que eu conheço o ponto, né? Pertencente à reta, que eu vou chamar de x0, y0 e z0, né? E digamos, né? Esse aqui é o ponto P, e digamos que essa reta ela tem que ser paralela a um vetor R, onde esse vetor R vai ter coordenadas, né? Vou chamar aqui de x1, y1 e z1. Então, quer dizer que as equações paramétricas dessa reta vai ser o seguinte, né? Ser x igual a x0 mais o x1 vezes t, onde t é o parâmetro, né? O y vai ser vezes t, e o z, ele vai ser o z0 mais z1 vezes t, né? Ok? Então, a gente utiliza essa fórmula aí para encontrar as equações paramétricas de uma reta, conhecendo um ponto pertencente à reta e um vetor paralelo a essa reta, tá? Então, por isso que eu encontrei essas equações paramétricas que vocês estão vendo aqui, tá? Essas daqui, ok? Então, no caso, o ponto que eu estou usando é esse daqui, a primeira coordenada é 0, mais, né, menos 2 vezes t, né? Então, o x fica assim. O y vai ser 1, que é a segunda coordenada do ponto, mais 0, que é a segunda coordenada do vetor vezes t, e 0 vezes t é 0. Então, por isso que o y é só 1. E temos o z, né? O z é igual a π sobre 2, que é a terceira coordenada do ponto, mais 1 vezes t. Tá? Então, essa daqui são as equações paramétricas da reta tangente à curva que foi dada exatamente nesse ponto aqui. Bom? E aqui está o gráfico, né? Então, veja, né, que a curva, né, é semelhante àquela, né, que nós vimos no primeiro vídeo, e o ponto, que é o 0,1 e π sobre 2, está aqui, e essa daqui é a reta cujas equações paramétricas nós encontramos na solução desse exemplo. Vou passar agora aqui. Tá? Bom, e aí agora vamos ver algumas propriedades, né, sobre a derivada de uma função paramétrica, ou desculpa, de uma função vetorial, tá? Da derivada de uma função vetorial. Então, suponha que U e V sejam funções vetoriais diferenciáveis e C uma escalar e F uma função real, né? Sendo uma função real, significa que ela vai ter imagens reais. Então, nós temos o seguinte, que a derivada da soma ou da diferença entre duas funções vetoriais, ela vai ser a soma ou a diferença das derivadas das funções vetoriais. Se a derivada do produto entre uma função vetorial e uma escalar vai ser igual à derivada da função vetorial vezes o escalar. Tá? Então, vocês vão vendo aqui e as propriedades já são semelhantes
aquelas propriedades aplicadas para funções diferenciáveis, né? Então, veja, eu tenho que, então, que a derivada do produto entre uma função real por uma função vetorial, ele vai ser o quê? Vai ser a derivada da função real vezes a função vetorial, mais a derivada da função vetorial vezes a função real. A derivada do produto entre duas funções vetoriais. Aí ele segue também a regra semelhante, né, do produto, da derivada do produto entre funções, né? Então vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então temos aqui, né, do produto vetorial, né? Então a derivada do produto vetorial também segue a mesma situação, tá? Então, vai ser a derivada da primeira com a segunda, mais a derivada da segunda com a primeira, né? E, por fim, nós temos o seguinte, né? Que temos aqui, né? A função vetorial U e recebe uma função real no lugar da variável, tá vendo? Então, vai ser a derivada da de dentro vezes a derivada da função vetorial. Então, exemplo 3, né? Mostre que o módulo de RT igual a C, né? Ou seja, se o módulo de uma função vetorial R for igual a uma constante, então a derivada da função vetorial ela vai ser ortogonal à função R, tá? Então, só lembrando, né, que pela propriedade a função vetorial R, né, ela vezes ela mesma, é igual ao quadrado do módulo de R, né? E como o módulo de R é a constante C, então o quadrado do módulo de R vai ser o quadrado de C, né? Então, tendo isso, lembrando disso, né? Então, a derivada de R vezes R aqui, né? Ela vai ser a derivada de C ao quadrado. E a derivada de uma constante, ela é zero, tá? Então, assim, temos o seguinte. Eita, eu não terminei. Então, eu vou botar aqui no quadro, tá? Aí eu acabei falhando, mas quando eu for disponibilizar o slide, aí eu prometo que vai estar completo, tá? Então, temos o seguinte, tá? A derivada, né, d de dt, né, de r de t vezes r de t, né, pela propriedade que nós já vimos, né, vai ser a derivada da primeira, r' de t, vezes a segunda, que é o r de t, mais a derivada, né, vai ser a primeira, r de t, vezes a derivada da segunda, r' de t. E isso daqui é igual ao quê? Né? Essa soma vai ficar duas vezes o r' de t vezes r de t. Né? E nós já vimos o quê? Né? No slide, né? Que essa derivada aqui, ela já dá zero, né? Então quer dizer que isso aqui vai dar zero. E aí, dividindo todo mundo por 2, a gente tem que o r' de t vezes o r de t, ele é igual a zero. Bom, vocês devem ter visto, né, lá em geometria analítica, que quando esse produto escalar, né, de dois vetores, ele é igual a zero, significa que esses dois vetores são ortogonais, né? Ou seja, se esses vetores forem planos, né, então eles vão ser perpendiculares. Mas como estamos trabalhando com espaço, né, então quer dizer que esses vetores eles são ortogonais porque esse produto escalar ele dá zero. Então, seguindo agora, vamos ver agora as integrais.
Então, as integrais, ela se comportam de forma semelhante ao que vimos da derivada, tá? Então, a derivada de uma função vetorial, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função vetorial onde as coordenadas são as derivadas das funções componentes. A integral de uma função vetorial segue a mesma ideia, tá bom? Ou seja, a integral de uma função vetorial, ela vai ser uma função vetorial onde as funções componentes são as integrais das funções componentes originais. Tá? Então, aqui. Então, dado uma função R, então a integral de R no intervalo de AB é igual, né? Aqui a função, a integral de A a B de cada uma das funções componentes. Então, vamos ver esse exemplo, né? Então, exemplo 4, eu tenho que a função R é uma função vetorial, é igual a 2 vezes o cosseno de t mais seno de t j mais 2t k. Então, ele quer que determine a integral da função R no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, a função vetorial de R é essa, né? Essa é a forma, né? Vetorial. Podemos escrever assim. Então, a integral de R vai ser o quê? Vai ser a integral de 2 cosseno de t, de 0 a 2π, a integral de seno de t, dt, né? De 0 a π sobre 2, e a integral de 2t, né? Também de 0 a π sobre 2. Dentro do intervalo, né? De 0 a π sobre 2, vocês vão encontrar o vetor 2 com π ao quadrado sobre 4, tá? Resolvendo essa integral. Bom, gente, e aí aqui eu finalizo esse vídeo e eu peço aí que as dúvidas que vocês tiverem, coloque lá no Classroom, tá bom? E eu vou marcar com vocês pelo menos um dia na semana para a gente estar tirando dúvidas, tá bom? Então, até o próximo vídeo.